E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eu faço para escolher empresas, escolher ações, né? Decidir se elas merecem ou não merecem entrar na minha carteira de investimentos. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Vamos começar esclarecendo que o meu objetivo aqui é escolher empresas para colocar na minha carteira, para colocar no meu portfólio de investimentos. Não é a mesma coisa do que escolher comprar empresas, né? Não necessariamente a gente vai comprar a empresa que a gente coloca no nosso portfólio nesse momento. Claro que uma hora ou outra a gente vai comprar, lógico. Mas dentro de uma filosofia do buy and hold, a gente vai comprando todo mês sempre aquilo que está para trás, sempre aquilo que a gente tem menos, né? Se você tem dúvidas sobre isso, eu vou deixar um link nos cards e na descrição para que você dê uma olhada num outro vídeo que eu explico mais ou menos como é que funciona a acumulação de patrimônio, o enriquecimento dentro aí do buy and hold. Por causa disso, o nosso foco vai estar mais no valor e não tanto no preço, porque não necessariamente eu vou comprar hoje, né? Pode ser que eu compre hoje, mas depois eu vou comprar de novo. Como eu vou comprar muitas vezes por muito tempo, não dá para saber se o preço vai estar bom muitas vezes por muito tempo. Eu só consigo avaliar o preço que está hoje, né? Como eu acho que a gente nem consegue avaliar preço, vamos aos quesitos de valor, que são o que realmente importa. Só um adendo, o ano de 2020 foi um ano de pandemia, foi um ano diferente, um ano atípico. Então, muito que a gente vai ver aqui é resultado de 2020, então a gente tem que analisar isso, colocar isso dentro do nosso cálculo, né? Foi um ano difícil, tem resultados difíceis, tem empresas que foram afetadas, outras empresas não foram tão afetadas, mas na medida do possível, as regras continuam valendo, independente se teve pandemia ou se não teve pandemia. Eu vou passar direto empresa por empresa, falando os quesitos que para mim são importantes. No final eu faço um resumo para vocês de tudo que eu acho mais importante, lembrando que esses são os meus critérios. Provavelmente os seus critérios vão ser um pouco diferentes, vai ter alguma coisa que eu não tolero que você tolera, ou alguma coisa que eu tolero e você talvez não tolera. Então, cada um tem os seus critérios, é muito importante que a gente vá desenvolvendo os critérios, cada um tem que investir por si. Aliás, se você seguir dicas, se você está atrás de uma dica, de uma compra, de uma boa empresa, esquece, esse vídeo não é para você. O que a gente vai falar aqui é mais para ensinar o processo, né? O foco tem que estar no processo, não no resultado, não no produto final. Para a gente começar essa nossa conversa, vamos falar sobre Via Varejo, que é a dona do Ponto Frio, da Casas Bahia e tal. A primeira coisa que eu faço quando eu decido estudar uma empresa, eu decido analisar, é descobrir se é seguro ser sócio dessa empresa. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Tem gente que não acha, mas para mim é o mais importante. Se não tiver segurança para eu ser sócio, eu nem analiso, eu nem olho. Dentro desse quesito, a primeira coisa é saber qual é que é o segmento de listagem da empresa e se ela tem ações ordinárias com liquidez. É muito importante investir sempre em ações ordinárias por longo prazo, elas dão um resultado melhor. Eu tenho um vídeo específico falando só sobre isso, que eu vou deixar os links tanto nos cards quanto na descrição. Mas para resumir a história, as ações ordinárias se dão melhor porque elas são as mesmas que os controladores da empresa têm. Se você tem um tipo de ação que o dono da empresa tem, as chances de você se dar melhor no longo prazo são muito boas, né? A gente tem vários exemplos de casos de ações preferenciais que se deram mal, a Ambev é um deles. Então a gente procura evitar ações preferenciais, evitar units, né? E sempre investir nas ações ordinárias, são aquelas que têm direito a voto, são aquelas que o controlador da empresa tem. Para verificar isso daí, um jeito fácil é entrar lá na página do Infomoney. Foi isso que eu fiz para verificar da Via Varejo para vocês. Quando você abre, já aparece lá, Via Varejo ONNM. Esse NM é novo mercado. Significa que é o mais alto segmento de listagem, significa que teremos menos problemas de governança. Provavelmente, não é garantia de nada. Tudo que eu vou falar hoje aqui é para colocar as chances do nosso lado. Garantia não vai ter nenhuma. Como ela é do novo mercado e só tem ações ordinárias, a gente pode passar para um resumo da empresa que também tem lá no Infomoney para a gente entender o que é a empresa, qual é o negócio, algumas informações relevantes. Isso é bem interessante para você saber o que é, para você saber o que você está investindo e se você acredita nesse negócio. Se é um negócio que você imagina que vai durar muitos anos, que tem chance de ir para frente e tal. Bom, no caso da Casas Bahia, tendo durado até hoje, tendo um comércio eletrônico bom e tal, vamos considerar que sim. E uma outra coisa muito importante que a gente consegue ver no Infomoney, às vezes, é a data do IPO. Eu não entro em empresa que tem IPO recente. Para mim, o ideal é 10 anos de IPO, para eu pensar em entrar numa empresa. Eu sou assim, tem gente que não concorda, tem gente que adora IPO. A Manada particularmente adora IPO. Se você olhar todos os tópicos de fóruns de investimento ou todas as notícias em sites de investimento, você vai ver que boa parte deles fala sobre IPO. Porque o pessoal gosta de novidade. A Manada gosta de coisa diferente, coisa nova e tal. Mas quem investe há mais tempo frequentemente percebe que os IPOs têm um retorno menor do que a média. Além do que você não tem muitos balanços auditados, né? Porque se a empresa é nova, você tem poucos anos, pouco histórico e tal. A gente fala sobre isso mais pra frente, mas veja aqui que ela teve o IPO em 2013, portanto ela tem 7 anos.
Eu prefiro empresas que tenham mais de 10, mas empresa que tem mais de 5 eu analiso. Empresa que tem menos de 5, para mim, eu já descarto, não tem condições nenhuma de analisar uma empresa que não tem 5 anos de histórico. Ela tem um pouco mais, vamos dizer que ela passou nesse ponto e vamos para o próximo. Que seria dar uma olhadinha nas notícias, dar uma olhadinha no que acontece na empresa. Se você rolar para baixo, lá na página do Infomani mesmo, você vai ver várias coisas que tem ali sobre a empresa. Agora, entenda uma coisa, o que a gente está procurando aqui são rolos, são coisas, problemas de governança, são problemas sérios, né? Analista falar que a empresa vai diminuir o lucro, ou falar que, sei lá, que tem muito concorrente, que o mercado está cheio de risco e tal, isso aí é para ignorar. O que é para ver? Sei lá, troca de diretoria, trocando presidente, balanço fraudado, prejuízo, corrupção na empresa, lava-jato, esse tipo de coisa você tem que procurar nas notícias e ver se tem rolo. Rolo é fácil de ver, né? Você vai rolar um pouquinho, no caso da Via Varejo eu dei uma olhadinha, não achei nada muito esquisito, então só algumas previsões de analista, esse tipo de coisa a gente ignora. Mas coisa séria, aí seria um indicativo de rolo, e aí também eu ignoro a empresa. Mesmo que não tenha um rolo de verdade, eu ignoro. Porque é uma indicação, onde há fumaça costuma ter fogo. Bom, dentro do Infomani eu acho que era isso que dava para eu ver. Agora eu vou para um outro site de análise fundamentalista. O que eu estou usando aqui é esse Oceans 14, tem vários por aí. O que interessa é ver primordialmente o lucro. A empresa dá lucro, o lucro é crescente, o gráfico de lucro é um gráfico bonito, né? E bom, vocês estão vendo aí que não é, né? No caso da Via Varejo, o gráfico é horrível, né? Horrendo, né? Deu prejuízo, deu lucro, aí deu prejuízo, aí deu lucro, enfim. É uma bagunça, é horrível. Eu olho esse gráfico aqui, para mim, essa empresa não serve para ser sócio. Pode servir para você, pode servir para outras pessoas, como eu disse, cada um tem seu critério. Mas eu poderia parar a análise dela aqui, acabou. Não dá lucro, né? O lucro não é crescente, o lucro não é consistente, não serve para mim. Serve para aquele aventureiro, para aquela pessoa que procura pagar barato e vender caro e tal. Mas como eu disse para vocês, a gente vai comprar esse negócio pro resto da vida. É uma decisão que a gente está fazendo muito séria de colocar um ativo na carteira, né? Pelo menos para mim. Então eu não vou querer colocar um negócio que tem essa cara que vocês estão vendo aqui, que pelo amor de Deus, né? Não dá para saber o que vai vir amanhã, se vai vir um outro prejuízo, se vai vir um lucro, enfim. Então eu já descarto. Uma outra coisa que eu poderia olhar também, né, no caso da Via Varejo, se fosse para mim, eu nem continuaria olhando, já terminei minha análise. Mas eu olharia também a questão da dívida. E a dívida a gente vê também lá nesse site, tem vários sites por aí. Uma métrica que eu gosto muito é a dívida líquida em relação ao EBITDA. O que isso significa? A dívida líquida é a dívida da empresa, toda a dívida dela, menos o dinheiro que ela tem em caixa, né? Porque às vezes a empresa tem muita dívida, mas ela também tem muito dinheiro em caixa, muita liquidez. Então a dívida dela é a mesma coisa que nada, né? Porque, por exemplo, se você deve 100 mil, mas você tem 100 mil em caixa, na verdade você não deve nada, você está zerado. Então por isso a dívida líquida faz essa diferença. E por que dividir pelo EBITDA? Porque o EBITDA é o resultado operacional da empresa, quanto que ela consegue gerar de valor todo ano para o acionista. Então, por exemplo, se você tem a dívida líquida, divide pelo EBITDA e dá 1, né? Quer dizer que eles são iguais, né? Quer dizer, um ano de resultado da empresa paga a dívida inteira dela. É uma situação relativamente confortável, né? Até esse número até 2, assim, é um número confortável, não tem muito perigo. No caso da Casa Bahia, a gente pode ver que a dívida líquida sobre o EBITDA é de 4,07. É um valor alto, né? Uma ideia seria comparar com os pares dela, com alguns outros do mesmo segmento e tal. Você vai ver que isso aqui está muito alto. Tem outras empresas desse segmento que nem dívida tem. Então, assim, uma dívida de 4 vezes o EBITDA é realmente uma dívida muito grande. Seria uma outra razão para não comprar. Mas eu nem ficaria sabendo disso aqui, porque eu já desisti da análise pelo fato de ela não dar lucro. Bom, vamos melhorar um pouquinho o humor desse vídeo e falar de uma empresa um pouco melhor, pouca coisa, que é a WEG, né? A WEG, primeira coisa, quero estudar a WEG, falaram de WEG lá no meu grupo do WhatsApp, gostei, quero estudar. Primeira coisa, eu vou pesquisar ela lá no Infomani e vou descobrir que ela é do novo mercado, porque ela está WEG on NM, ou seja, novo mercado, só tem ação ordinária, tem um pouquinho menos de preocupação no quesito governança. Sendo assim, a gente pode passar para ver o histórico da empresa, como é que é a empresa, um resumo da empresa, isso a gente acha lá no Infomani também para ler, para ver o que a empresa faz, qual é que é a importância dela. E também é muito importante a gente procurar quando que foi o IPO, para ver se o IPO da empresa não é recente, se ela não abriu capital recentemente. Bom, essa informação não tem no Infomani, mas eu procurei no Google e essa empresa abriu capital em 1971, o que para mim está mais do que tranquilo, né? A empresa tem muito tempo de capital aberto, então assim, não tem muita preocupação, você tem um histórico extremamente longo da empresa, né? Não tem muito risco aí de ter balanço errado, de ter balanço fraudado, tem risco, mas tem menos risco de uma empresa que abriu capital
ontem, né? Então, li o histórico da empresa, achei um negócio interessante, achei um negócio que tem futuro, né? Pensei, pô, que legal, motor elétrico e tal, com esse negócio de carro elétrico, pode ser que funcione, enfim, sei lá. Achei legal o negócio, vou continuar a minha análise. Dou uma olhada nas notícias, ver se não tem nada absurdo. No caso da WEG, eu dei uma olhada, não tem nenhum problema de governança, não tem nenhuma diretoria sendo trocada, não tem nenhum rolo, rolo judicial muito grande, enfim, nada muito esquisito, tudo normal, né? O que a gente acha um monte de opinião de analista, falando que tá caro, que tá barato, que vai subir, que vai cair, isso você ignora. E dados como lucro, EBITDA, sei lá, resultados financeiros, eu não vou olhar aqui também, eu não olho notícia, porque notícia é a opinião do jornalista, né? Então eu não vou olhar isso. O que eu vou fazer é olhar isso lá no site de análise fundamentalista, que hoje eu estou usando aqui o Oceans 14. E aí a gente olha o gráfico de lucro e vê que é até meio difícil de acreditar, porque o lucro vai crescendo e até hoje não parou de crescer. Isso é um bom sinal. Isso é um gráfico de lucro bonito, né? Elegante, mostra que está crescendo, cada ano está dando mais resultado. Como eu sempre falo para vocês, o que é bom costuma continuar bom. Vai continuar bom para sempre? Sei lá, provavelmente uma hora vai piorar, uma hora vai virar vaca leiteira, não sei. Hoje é uma empresa que cresce muito lucro, ótimo, passei da análise do lucro, vou dar uma olhadinha na dívida dela. Na WEG acontece uma coisa muito curiosa, ela não tem dívida, né? Ela tem dívida bruta, mas ela não tem dívida líquida, porque o caixa da WEG é maior do que a dívida, né? Então, se você olha aqui, por exemplo, no dívida líquida pelo EBITDA, você vê que tem só um tracinho, porque não tem dívida líquida. Ela tem caixa líquido, na verdade, né? Que é o contrário. Se você ver os relatórios dela, você vai ver lá, eles informam o caixa líquido e não a dívida líquida. Você pode ver aqui que a dívida líquida está um valor negativo, né? Por que está negativo? Está negativo porque ela não existe, né? Esse valor é o resultado de a dívida menos o caixa. Se o caixa é maior que a dívida, o valor fica negativo. Então, o fato do valor estar negativo é um bom sinal, é um sinal positivo. Bom, se ela não tem dívida, não tem o que analisar, né? Então, eu também daria uma olhadinha na questão do fluxo de caixa, né? De preferência, fluxo de caixa livre, né? Que mostra a geração de caixa da empresa com a atividade operacional dela, o que ela está ganhando de dinheiro, menos aquilo que ela está precisando investir para manter essa produção. Enfim, então quanto que ela consegue gerar de caixa. Isso é importante, eu acho isso menos importante do que o histórico de lucro, sem dúvida nenhuma, mas tem uma certa importância, é legal você ver que ela tem gerado caixa, tem gerado dinheiro, tem entrado aí muita grana nos cofres da WEG e provavelmente esse dinheiro deve estar sendo distribuído para o acionista. Não me interessa se é através de dividendo, não me interessa se é através de crescimento, de reinvestimento, né? Aliás, uma coisa que não está aqui na minha análise é quanto que ela paga de dividendo, tá? Isso é um erro grotesco, eu fico assim impressionado de ver o tanto de gente que fala que o bom é a empresa que paga dividendo. Dividendo é completamente irrelevante, dividendo é um evento contábil, você tem um dinheiro lá no caixa da empresa, o dinheiro sai do caixa da empresa e vai para a sua conta bancária. Você continua sendo dono do mesmo tanto, do mesmo patrimônio. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar o link aqui para não ficar perdendo muito tempo agora. Mas assim, o dividendo é um imã para atrair a manada, é um imã para atrair pessoas despreparadas que não sabem exatamente o que é investir na bolsa. Dividendo não é ruim também, não é nem bom, não é nem ruim. Faz parte da realidade da empresa, não importa se paga ou se não paga. E aí, a empresa passou nos meus critérios, o que eu faria agora? Já colocaria direto na carteira? Até poderia colocar, porque realmente essa empresa os números são muito bonitos e tal. Mas o que eu faria primeiro? Daria uma olhadinha no site do RI da empresa e leria pelo menos aquela apresentação anual da empresa, a última apresentação anual, para entender qual é que é o negócio, o que ela faz, onde que ela está focada. Geralmente essa apresentação ela tem muitas páginas, mas ela é um slide, né? Então é fácil de ler, é fácil de entender e tal. Então eu faria isso só para sacramentar a análise, mas a minha análise termina aí. A empresa está lucro, está dando cada vez mais lucro, não tem dívida, gera caixa, não tem rolo, é do novo mercado, enfim. Não sei o que mais precisaria analisar. Claro que hoje a gente tem uma indústria de casas de research, casas de análise e tal, que querem te convencer de que investir é um negócio complicado, difícil, né? Que precisa de muitas contas, saber muitos indicadores, muitos índices. Não precisa, isso não é verdade, né? O que uma empresa precisa é dar lucro. Todos os grandes bilionários, todos os grandes investidores da bolsa falam isso. O que interessa é a empresa dar lucro e dar cada vez mais lucro. O resto é acessório. O resto a gente usa para ver se provavelmente ela vai continuar dando lucro ou provavelmente não vai, né? Por exemplo, empresa que dá lucro, cresce o lucro e tal, mas está cheio de rolo na administração, provavelmente vai ter um problema e esse problema vai se refletir nos lucros. Então, entenda uma coisa, cotação de empresa segue o lucro no longo prazo, né? No curto prazo ela não segue nada, no longo prazo ela segue o lucro.
E analisar a empresa é simples assim, é assim que eu faço isso há muitos anos, tem dado muito certo. Aliás, é o único jeito que eu conheço que funciona de analisar ações, é o jeito simples. Qualquer outro jeito, comprar relatório, pagar análise, seguir dica, acreditar no assessor, seguir carteira recomendada, todos esses outros jeitos dão errado. Pode acreditar em mim, eu já vi, eu já testei. Enfim, o objetivo do vídeo também não é esse. Vamos passar para a próxima empresa então, que eu escolhi a Taesa, que é uma empresa aí que muita gente gosta, que realmente tem resultados bacanas, tal. Vamos para ela. Bom, falaram para mim da Taesa lá no meu trabalho, eu vou pesquisar, vou ver o que eu acho dela. Primeira coisa, eu vou para a página dela lá no Infomoney para ver se ela está no novo mercado, se ela tem ação ON e tal. Eu digitei lá no Infomoney e aconteceu uma coisa curiosa. Primeiro, ela é ON e ela é do nível 2 de governança corporativa, que já não é o novo mercado. Além disso, pelo fato de ela não ser do novo mercado, então ela pode ter outros tipos de ação, eu vou olhar lá na liquidez para ver se pelo menos tem bastante negócio, né, nessa ação ON dela. Eu olho lá e vejo que ela tem 477 negócios por dia, né, na ação ON, que é a ação que me interessa. Eu quero ser sócio, não quero ser credor, então para mim só existe ação ON. Bom, então tem alguma coisa errada aqui. No caso da Taesa, se você digitar o nome dela no Google, você vai perceber que é porque a ação mais negociada dela não é a Taesa 3, né? Não é a Taesa ON, é a Unity, que é uma porcaria, né? O Unity, infelizmente, para mim, é um sinal de má governança. Significa que a empresa quer o seu capital, mas ela não quer você de sócio, ela quer você ali mais ou menos. Então, por esse fato, eu já pararia minha análise aqui. Empresa que tem Unity, para mim, não serve. Minha análise morreria aqui. Mas como eu estou fazendo um exercício com vocês, eu vou prosseguir para a gente analisar as outras coisas também, para não ficar um negócio tão vazio. Eu leria o histórico da empresa, né? Entenderia um pouquinho sobre o que é, qual é que é o negócio dela, de onde ela veio, quais são os objetivos. Daria também uma olhada nas notícias, ver se não tem rolo, se não tem troca de diretoria, ver se não tem gente envolvida em corrupção, aquela coisa de sempre. E iria para os balanços, né, para os números. Então, lá no site do Oceans 14, a gente olha o gráfico de lucro, que não é um gráfico ruim, né? É um gráfico até que razoável, né? Tudo bem, tem um sobe e desce ali, mas toda empresa tem isso, não vai ter um gráfico perfeito, né? Salvo uma outra exceção aí. Então, parece um gráfico bom, né? Eu aceitaria um gráfico desse. É uma empresa que parece que o lucro está crescendo, né, há muitos anos, né? A gente vê um gráfico aí desde 2009, então acho que é interessante. Só esqueci de falar, o IPO dela foi em 2006, então já tem um certo tempo de balanço e tal, mas a gente consegue ver aqui que é um gráfico bonito, né? Não tem nenhum problema aqui, o lucro está crescendo e tal. É claro que eu já nem chegaria nessa parte, eu já teria parado minha análise quando eu vi que a empresa tinha Unity e não aceita sócio, ela só aceita credor. Se a gente dá uma olhadinha na dívida, a gente vai ver que ela é um pouquinho acima do que a gente queria, né? Ela está lá em 2,11, em 2019 ela foi de 3,73, quer dizer, é uma empresa que talvez tenha uma cultura de dívida alta. Porém, e aí você precisa de um pouco mais de experiência, eu só sei isso porque eu já pesquisei, já fiz essa mesma pesquisa com outras empresas, é muito comum para as empresas do setor elétrico terem uma dívida um pouquinho mais alta, porque elas têm uma certa receita garantida, vamos dizer assim, então elas se dão o luxo de se endividar um pouquinho mais, em troca de, lógico, crescer o resultado, comprar mais operações, ampliar o seu negócio. Isso é aceitável em termos de elétrica, não está ruim ela ter uma relação dívida líquida por EBITDA de 2,11. E se a gente der uma olhadinha também no fluxo de caixa livre, a gente vai ver que ele não é ruim, ele está positivo na maioria dos anos, né? O fluxo de caixa livre, às vezes ele está negativo, tal, não é uma coisa tão importante quanto o lucro, né? É só ver se não está muitos anos negativo e tal, ver se não está sangrando muito dinheiro, mas assim, no geral, ele é menos importante que o lucro, ele é menos importante que a receita operacional, ele é menos importante que a dívida, enfim, ele não é o mais importante. Nesse caso, tá bacana. Agora, o problema é que ela tem Unity, ela não aceita sócio, ela só quer credor. Então, eu não invisto, porque pode acontecer problemas com isso. A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Para me resguardar, como eu quero ser sócio por 20, 30, 40 anos, eu não vou correr risco. Eu quero deixar as chances do meu lado. E essa é a base de tudo que eu estou falando aqui, é deixar a chance do meu lado. Quer dizer que Taesa não vai subir? Quer dizer que Taesa não vai crescer? Quer dizer que Taesa não vai dar lucro? Pode ser que dê. Mas com tanta empresa redondinha, não tem por que eu entrar numa empresa dessa, que daí daqui a 5, 10 anos eu vou ter que ficar olhando e lembrando, nossa, aquela lá era preferencial, né? Será que isso aqui, essa lei nova que passou, pode me afetar? Então é melhor ter a mesma ação que os controladores têm. Ela tem um pouquinho de liquidez na ON, mas para mim, se tem Unity, é um sinal de que os majoritários querem passar a perna nos minoritários. É um mau sinal de governança para mim. Eu não arrisco. Onde há fumaça, há fogo. Pode ser que seja linda, pode ser que seja perfeita, mas para os outros. Para mim, eu não quero. Na minha carteira, eu não quero. Na minha carteira, eu só gosto das melhores.
Mas agora prosseguindo, vamos para uma empresa um pouquinho diferente, que é o Bradesco, que é um banco, né? Eu faria a mesma coisa que eu fiz com os outros, eu iria saber o segmento de listagem e iria saber se tem liquidez nas ações ON. Dando uma olhadinha aqui no site do Infomoney, a gente vê que tem liquidez na ON, mas que ela não é do novo mercado. Ou seja, isso é um pouco pior. Se fosse do novo mercado, teria uma segurança maior para ser sócio. É um pouco pior. Mas aqui eu vou abrir um parênteses. As empresas que têm um IPO muito antigo, eu aceito que tenha PN. Eu não vou comprar a PN, porque comprar a PN não é não ser sócio. Mas eu aceito que ela tenha PN, porque era outro tempo, né? O Bradesco, se você pesquisar um pouquinho no Google, você vai ver que ele abriu capital em 1946. Ou seja, é muito antiga, uma das empresas de capital aberto mais antigas do Brasil. Pô, abriu capital em 46, né? Seu avô estava nascendo e o Bradesco já estava com capital aberto. Então, por causa disso, é muito difícil hoje o banco querer converter todas essas ações em ordinárias ou recomprar todas essas ações. Isso é muito difícil, isso provavelmente não vai acontecer. O que eu não tolero é empresa nova que abriu capital, sei lá, 5, 10 anos atrás e tem ação preferencial e tem unit. Isso é um sinal claro que a gestão quer passar a perna em você. Isso é um sinal claro de desrespeito ao minoritário, que é segregar em várias classes. Agora, empresa que tem mais de 70 anos de capital aberto, enfim, a gente tem que aceitar. Então, essa é a minha postura. Eu sei disso, eu penso isso de tanto pesquisar outras empresas e tal. E com o tempo você vai começar a entender algumas coisas também, né? Por exemplo, a regrinha é que não tem a dívida. Mas empresas do setor elétrico, a gente aceita a dívida. Por quê? Eu sei disso porque eu já pesquisei, já vi outras coisas e tal. Mesma coisa isso aqui. Eu não gosto de empresa que tem ação preferencial. Porém, no caso de uma empresa que abriu capital mais de 70 anos atrás, eu aprendi a aceitar, porque não tem muita solução mesmo. Mas aceitar a ação preferencial não é a mesma coisa que comprar. Eu não vou comprar ela, eu vou comprar ação ordinária, independente do dividend yield, independente do payout, independente de qualquer coisa, eu vou ter a mesma ação que o controlador da empresa tem. Eu prosseguiria dando uma olhadinha no histórico do Bradesco, entendendo o que é, qual é que é o negócio dele, acho que muita gente já conhece, muita gente já sabe, mas eu daria uma lida nesse negócio aqui, até para entender um pouco o que é a empresa e de repente pegar alguma informação importante aí. Daria também uma olhada nas notícias, né? Atrás de rolo, atrás de problema, atrás de crise de governança, né? E, bom, dei uma olhada, não achei nada, mas nada muito curioso, né? Só havia, assim, questões de, deu prejuízo, deu lucro, os analistas acreditam, não sei o quê, ou seja, coisa que pra gente não serve para nada. Então, já passaria direto para os resultados. Se a gente olha o gráfico de lucro do Bradesco, a gente vai ver que ele é extremamente bonito, né? Desde 95 lá, que eu acho que é quando começou o Plano Real, né? Talvez eles não tenham dados mais antigos por causa disso, né? Quando começou o Plano Real, dá para medir melhor. Antes a inflação era absurda, um gráfico desse ia ficar todo zoado. Mas desde então, aparentemente o lucro cresceu demais. Estava perto do zero lá e chegou a quase 20 bilhões. No ano de 2020 ele foi para baixo, mas a gente entende por que o ano de 2020 ele foi para baixo, né? Agência fechada, não consegue vender tanto consórcio, tanto pé quente, tantas porcaria que eles têm lá. E aí, lógico, o lucro diminui um pouco. Isso é normal. Caso eu for me aprofundar na análise, eu vou tentar descobrir por que isso aqui caiu, qual é que foi a razão e tal. Mas por enquanto, para mim, passou, o lucro líquido tá bonito. Um ano negativo não é um mau sinal, não é um sinal tão ruim assim. E outra, né? Nenhum dos anos teve prejuízo, todos os anos com lucro. Isso é, assim, fantástico, né? 0 anos de prejuízo é uma coisa que pouquíssimas empresas conseguem. Agora, pelo fato dele ser um banco, não faz muito sentido a gente analisar a dívida, porque dívida é o negócio dele, e nem caixa, porque dinheiro é o produto dele. Então, não se analisa fluxo de caixa e não se analisa a dívida de instituição financeira. Por outro lado, uma coisa que a gente pode fazer é observar o tal do índice de Basileia, que muita gente gosta, mas não sabe direito o que é. Bom, o índice de Basileia, basicamente, ele indica a solvência do banco. Tá? É uma conta complexa, é uma conta difícil, teria que fazer um vídeo só para falar sobre ele, mas basicamente, quanto maior, mais capacidade de solvência o banco tem, mais sólido ele é. Quer dizer, então, que quanto maior, melhor? Não, quanto maior não é melhor. A faixa ali ideal seria de 11% até 20%. Por que não é melhor ser mais que isso? A gente tem bancos novos, por exemplo, o Banco Inter, se você olhar, ele vai ter lá um índice de Basileia de mais de 30, acho que 36, já teve 40, né? Por quê? Isso é ruim, porque significa que ele não consegue emprestar o dinheiro, ele não consegue operar o dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro dele está lá parado porque os clientes talvez não sejam um perfil de cliente que pega empréstimo, ou talvez não seja um perfil de cliente de alta renda, né? Geralmente é mais baixa renda, e aí não consegue alavancar o negócio. Ou seja, o índice de Basileia alto
apesar de indicar que a instituição é sólida, para o acionista não é bom. Significa que ela não está sendo eficiente, ela não está conseguindo investir toda a capacidade que ele tem, não está conseguindo ter retorno, né, daquele dinheiro que ele poderia ter retorno. Então, o índice de Basileia não é quanto maior, melhor. Tem uma faixa que ele é adequado, de 11 a 20 ali, mais ou menos. O do Bradesco é 15. E isso eu olhei lá no bancodata.com.br, você consegue ver inclusive o histórico, o que é muito interessante, porque você vê se o banco costuma andar naquela faixa ou se ele costuma variar muito, vacilar muito. Variações muito bruscas geralmente são um mau sinal. Então você percebe ali que no caso do Bradesco, ele manteve sempre mais ou menos aquela faixa de 15% ali, nunca muito acima, nunca muito abaixo, o que é muito positivo, o que demonstra que ele provavelmente é um banco constante, um banco sólido e consegue tirar bastante dinheiro dos clientes. A análise simplificada minha acaba aí. Poderia até colocar direto na carteira? Poderia. Porém, o que eu gosto de fazer é dar uma olhadinha no RI, né, olhar a última apresentação anual, dar uma olhada no último release para entender o que está acontecendo em 2020, quais são as perspectivas para o próximo ano, o que a diretoria está fazendo e para pegar um pouquinho o jeito, né, como é que o banco pensa, o que eles costumam colocar nos relatórios, se são claros os relatórios, enfim. Quanto mais você se aprofundar na análise antes de comprar, melhor, né? Depois que comprou, não adianta analisar, né? Mas antes de comprar, antes de colocar na carteira, é melhor você analisar o mais tempo possível. É isso que eu costumo fazer. Então eu vou gastar lá 1, 2, 3 dias só olhando para uma empresa, como por exemplo nesse caso o Bradesco. Mas ele já passou. Uma análise mais simplificada poderia terminar aqui. Beleza, tá ótimo, eu diversifico bem, tenho muitas empresas, né? Tenho 50 empresas e só escolho as que têm essas características. Não precisa se preocupar em ficar investigando muito mais coisa, procurando muito pelo em ovo. Bom, prosseguindo, vamos falar de uma outra empresa que andou na moda aí um tempo atrás, que é a Vivara, né? Vamos supor que eu fui no shopping lá, passei, vi uma loja da Vivara, todo mundo comprando, gastando, a loja cheia e tal. Falei, nossa, que fantástico, quero ser sócio desse negócio. Faço o que eu faço em todas as empresas, dou uma olhadinha no site do Infomoney e vejo que ela é do novo mercado. Ou seja, não precisa se preocupar com liquidez nas ondas, não precisa se preocupar com nada disso, porque sendo do novo mercado a gente pode pular essa parte, afinal está tudo garantido. Agora, começo a ler sobre o histórico da empresa, vejo o que ela faz, vejo qual é que é o core business dela, né? Será que ela só vende? Será que ela fabrica? Será que ela tem vendedores de porta em porta? Enfim, como é que é esse negócio? Então vamos entender como é que é o posicionamento online dela, sei lá, talvez seja importante. Enfim, e aí vejo que o negócio é legal, tal, dou uma olhadinha nas notícias, né, para ver se não tem algum rolo, alguma coisa muito grave e tal, e não acho nada. Ótimo. Vou continuar então e ver o balanço dela. E aí quando eu abro lá o gráfico de lucro, eu vejo essa coisa esquisita aqui, né? Uma reta que começa em 2019 e acaba em 2020. Bom, vocês devem saber o porquê disso aqui. A empresa abriu capital ontem. Não tem condição de analisar isso aqui. 2 anos não é histórico. Vocês entendem por que não dá para analisar uma empresa nova? Olha esse gráfico. É uma linha reta, né? Um segmento de reta aí entre 2 anos que não dá para imaginar nada, não dá para entender a empresa. Ela não tem um histórico. Qualquer coisa a partir disso aqui é um chutômetro ou você é um especialista na empresa. Você conhece tudo que ela faz, você conhece todos os fluxos de capital, de material, de dinheiro que ela tem, e aí talvez você consiga fazer uma previsão e tal. Não é meu caso, aposto que não é o caso de vocês também. A gente está aqui para simplificar a vida, para mostrar como investir pode ser simples, pode ser fácil, pode ser para todo mundo. Então, empresa com 2 anos de IPO, é só você ignorar e passar para a próxima. Tá cheio de empresa boa na bolsa. Então vamos fazer isso e passar para a próxima, que vai ser a IRB. Pois é. Bom, primeira coisa, eu abro o site do Infomoney e vejo que ela só tem ações ON e que ela é do novo mercado. Ou seja, não preciso me preocupar tanto com as questões de governança, né? Será mesmo? Sei lá, né? Vamos ler um pouquinho sobre o histórico da empresa, tal, resumo o que a empresa faz. É muito importante que você pesquise as coisas que você não entende, né? Muita gente às vezes não sabe o que é um ressegurador, né? Que é o caso da IRB. Então pesquisa, entende o que é o negócio da empresa antes de você ficar sócio. Porque depois que você tiver sócio, não adianta estudar mais a empresa, né? Se você ficar estudando muito, não vai melhorar o resultado da empresa. O que você tem que fazer é estudar antes de colocar a empresa na sua carteira. Aí você vai lá, entende como é que ela é e tal. Só que aí, opa, você enxerga aqui que ela abriu capital em 2017. Ou seja, muito recente, para mim não serve. Para mim não serve porque é muito recente, não tem histórico, né? 4 anos, não tem histórico. Para mim, o mínimo para olhar para a cara da empresa é 5, mas eu só aceito geralmente as que têm mais de 10. 5 eu acho muito pouco, muito recente, muita coisa ainda pode acontecer. E o caso da IRB é muito curioso porque uma coisa realmente aconteceu. Por causa dela ser um IPO recente, uma empresa que acabou de abrir o capital na bolsa, apesar da empresa em si não ser nova, né?
a gente viu que não tinha tantos balanços auditados, não tinha tanta coisa, e passou umas fraudezinhas aí nos primeiros anos, né? Enganaram o mercado, enganaram os acionistas e tal. E isso a gente vai descobrir, lógico, vendo as notícias, você começa a rolar, ver as notícias lá, até que você acha lá que prejuízo esquisito, né? Prejuízo esquisito. Além disso, conhecido por desmascarar números da RB, axé da esquadra. Peraí, desmascarar números da RB. Quando eu vejo um negócio aqui, eu passo para a próxima empresa. Eu não fico nem curioso para saber o que é, porque não tem nada de bom que pode sair disso, né? Mas esse caso da RB é muito interessante, porque ele mostra claramente que o risco de investir em empresa com IPO recente. Você tem poucos balanços auditados e aí vai um ou outro ali com erro ou com fraude, sem aquele rigor técnico dos auditores. Por quê? A empresa é nova, não teve 20 anos de balanço auditado. É difícil você fraudar uma empresa que tem 20 anos de balanço auditado. Por uma empresa que tem 3, não é tão difícil, né? Até que uma hora descobrem e aí todo mundo que investiu perde dinheiro. Então, eu não compro empresa que tem IPO recente, menos de 10 anos, de preferência, e eu também não compro empresa que parece ter rolo. No caso da RBR, eu pararia aí mesmo a minha análise. Eu nem entraria para ver o que é, nada. Acabou, próxima empresa. Eu vou pegar aqui, no caso, a Engie, que é uma outra do setor elétrico, assim como a Taesa. Bom, primeira coisa, abre o site do Infomoney, dá uma olhadinha ali, vê que ela é ON e vê que ela é do novo mercado, o que já é um ponto positivo. Podemos prosseguir para entender um pouquinho sobre o histórico da empresa, de onde ela é, quem é o dono dela, enfim, como é que ela funciona, né? Tudo esse tipo de coisa que é muito importante. Às vezes as pessoas desprezam, mas é muito importante você ter esse tipo de insight, você saber aonde que você vai colocar o seu dinheiro. E vendo isso, a gente descobre também que o IPO dela foi em 2005, ou seja, já tem aí 15 anos de IPO, é suficiente para a gente poder analisar um histórico. Ela já tem um histórico, já permite uma análise. Daria também uma olhadinha nas notícias para ver se não tem nada que chama muita atenção. Eu olhei, não tem absolutamente nada. É uma empresa que dificilmente aparece no noticiário, porque, enfim, é sem graça, né? O que é muito legal, a empresa parece que quanto mais sem graça, melhor para a gente investir. Né? E, enfim, passaria logo para analisar a parte dos resultados, a parte dos lucros. E o gráfico de lucro dela é interessante. Ele tem um ano lá de prejuízo, né? E depois ele tem um histórico bem bacana, quase que irretocável. Para mim, esse é um gráfico bonito de lucro. Não tem nem o que pôr, nem o que tirar aí. Eu já nem olharia mais, passaria para as próximas partes, já com um bom viés. Porque se a empresa vem dando lucro e o lucro vem crescendo há tantos anos, é um excelente sinal. Provavelmente é uma boa empresa. Agora, se a gente olha para a dívida, a gente vai ver que a dívida líquida dividida pelo EBITDA é de 1,89, ou seja, quase 2, né? Significa que ela precisa de 2 anos de EBITDA, né? 2 anos de resultado, para pagar a dívida dela. O que está muito bom, está muito baixo, pelo fato dela ser uma elétrica. Geralmente as elétricas têm uma relação maior. Mas se você dar uma olhadinha no histórico dela, né, voltar alguns anos para trás, tal, você vai ver que é mais ou menos isso aí mesmo. Né? E inclusive, se você ler os relatórios dela, você vai entender que essa dívida tem uma razão, tem uma causa tal. Assim como o fluxo de caixa. A gente olha o fluxo de caixa, ele tem um ano ali esquisito, né? Muito para baixo e tal. Mas no geral ele é positivo, ele é para cima. Enfim, ela entrega resultado, ela entrega caixa, ela entrega crescimento e ela também entrega dividendo. Não que isso importe para alguma coisa, né? Daria uma olhadinha no site da RI, leria a apresentação da empresa para ver se o negócio tá certo mesmo, se é isso mesmo e tal. Enfim, né? Daria uma olhada geral na empresa para aprofundar um pouquinho a análise para decidir se eu coloco mesmo ou não na minha carteira. Mas a análise poderia terminar só nessas questões: lucro, geração de caixa, dívida e, de uma forma mais geral assim, a segurança para ser sócio, né, ou a governança, que é só o que a gente viu aqui. Então, antes de a gente continuar, eu quero saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, desse formato. Eu nunca tinha feito assim. Se o pessoal estiver gostando, quiser que faça um, por exemplo, para os fundos imobiliários ou para outro tipo de ativo, deixe nos comentários que daí eu faço, eu tento desenvolver um vídeo sobre outras coisas. Eu vou então fazer um resumo e enumerar para vocês tudo que importa para mim, né, para o meu caso, quando eu vou analisar uma empresa, o que é importante para mim. O resumo é o seguinte: em primeiro lugar, tem que ter segurança para ser sócio. Isso significa ter ações ON com liquidez, de preferência do novo mercado. Seria a melhor coisa. Além disso, eu dou uma olhadinha em quanto tempo a empresa tem de IPO. Tudo que é recente, tudo que é novo, tudo que é novidade, eu desprezo. Eu não acho bom, geralmente a manada cai toda em cima, os resultados de IPO no longo prazo não tendem a ser melhor do que o resultado de mercado, do mercado normal. Eu tenho até um vídeo sobre isso, eu vou deixar nos links para você, tanto na descrição quanto aqui nos cards. Segundo, as notícias não podem ter rolo, não pode ter
corrupção, não pode ter fraude, não pode ter erros grotescos, não pode ter diretor sendo trocado toda hora, presidente sendo demitido, porque isso é sinal de que a empresa passa por problemas. E o mais importante de tudo, claro, é dar lucros consistentes, de preferência, né, crescentes, né, cada vez mais lucro. Esse é o ponto principal. Se eu pudesse escolher só um, acho que eu escolheria os lucros crescentes. Além disso, dá uma olhadinha na dívida, se ela não está desequilibrada, né? Geralmente você pode comparar ou com outras empresas do segmento ou com o próprio histórico da empresa, né? Lá no site, no Oceans 14, eles mostram lá vários anos de dívida líquida pelo EBITDA. Você vê se a empresa costuma manter essa relação ou se ela não está nem aí, se às vezes está 0, às vezes está 5, ou se ali ela está sempre numa mesma faixa ali. Isso é muito importante também. Uma outra coisa que eu vejo é a questão do fluxo de caixa, apesar de eu dar menos importância para essa questão. Eu me importo muito mais com o lucro, com o resultado. De modo geral, eu faço isso e dou uma olhadinha no site do RI. Claro que hoje em dia eu não faço mais tanto isso, porque minha carteira já está montada faz muitos anos. A gente faz muito isso, seleção de empresas, stock picking, no começo, quando a nossa carteira é pequena. Depois que se você tiver um monte de empresa, você não vai ficar toda hora caçando empresas. Isso é coisa de quem começou a investir agora, quem até está um pouco empolgado e tal. É o momento mesmo de aproveitar para encontrar, para ver o que você gosta, para ver o que você quer manter na sua carteira pelos próximos 30 anos. Inclusive, o que eu quero que vocês respondam aqui nos comentários agora é, se vocês pudessem escolher só um critério, né? Só pode ter um critério, qual que vocês escolheriam para fazer a seleção das suas empresas, né? É o lucro consistente, boa governança, sem dívida, sem rolo, geração de caixa, enfim. Quero saber de vocês qual que vocês consideram que é o mais importante para escolher colocar empresas na sua carteira. No mais, se você tem problema em entender exatamente como sair, como abandonar investimentos ruins, eu recomendo que você veja esse vídeo que eu explico mais ou menos como fazer. Todo mundo já investiu em porcaria, todo mundo já comprou empresa ruim ou investimentos ruins de forma geral, né? Então esse vídeo fala mais ou menos como é que você pode fazer para se livrar dessas coisas. E fora isso, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. A gente volta semana que vem. Até lá!